Pô, eu andei vendo algumas reportagens aí sobre, eh, o fato de que o Brasil hoje, eu não sei se já é hoje ou se é a previsão aí para 2030, né, eu vi as 2 reportagens, mas parece que nós já atingimos aí uma porcentagem mais ou menos de 50%, nós estamos próximos disso, de insols, né. Pra quem não sabe, insol é um termo que deriva do incel, né, enquanto o incel é celibatário involuntário, ou seja, aquele homem que ele está no celibato, mas não por vontade própria, porque ele não consegue acesso a uma parceira. A insol, por outro lado, no caso das mulheres é bem diferente, né, porque os homens eles têm mais atração tá no feminino, né. Insol seria solteira involuntária, ou seja, mulheres que elas até gostariam, elas até conseguem atrair um homem, né, para fins de coito, mas elas não conseguem, um namorado, um marido, um parceiro fixo, né. Em outras palavras, os cara pegam, mas não andam de mão dada, né. É tipo aquela coisa assim. Eh, então, nós temos aí dentro dessa parcela de 50%, né, alguns casos de lindas aí que realmente não querem ter um relacionamento, né, isso daí existe também. Principalmente entre aquelas que já têm uma boa condição financeira, né, então elas não vão precisar aí da provisão dos caras, né, a proteção já é fornecida pelo Estado, entre aspas, né, que eu não sei se dá pra dizer que o Estado brasileiro é competente nesse aspecto, eh, mas Humberto também não é muito competente nesse aspecto, então pra elas tá quase dá quase no mesmo, né. Mas eu diria aí, que desses 50% aí, né, a gente poderia pegar e tirar 10% e ficar só com 40 de insols, né. Os outros 10 ali seriam essa faixa aí de mulheres mais abastadas financeiramente, né. Até porque o Brasil é um país pobre, né. Um país em que 90% da população ganha em torno de R$ 2.400. Então a cada 10 pessoas que você vê na rua, 9 ganham em torno disso daí, R$ 2.400, né. Só uma delas ganha mais do que isso. Entre as mulheres é ainda menor, né, porque ainda há uma disparidade salarial, né. Então, eu diria que a maior parte desses 50% aí é em sol mesmo, né. Então vou pensar um pouco sobre por que isso está acontecendo, né. Bom, um motivo, pelo qual isso acontece, é porque a régua delas está inflacionada, né. Ou seja, aqueles caras que elas julgariam como caras, que serviriam para relacionamento a longo prazo, hoje elas já não aceitam mais esse tipo de cara. Eh, Aí você vai falar: "Ah, mas então não é involuntário". Por quê? Porque, de fato, né, se a mulher ela abaixar muito a régua, ela sempre vai conseguir um parceiro, o problema é que elas não abaixam, ok? Então pra ela, esses caras que estão abaixo nem são opção. Então dentre os caras que estão no nível dela e acima, ela não consegue, ok? Né, e os de baixo ela não aceita. Esses caras nem existem muitas vezes pra elas. Né. Eu diria que elas abaixam a régua no quesito aparência, quando o cara tem destaque na área financeira, por exemplo, né, ou quando o cara é uma figura que tem fama, outras coisas, né, for um bandidão aí, enfim, eh, caras que aguçam a hipergamia delas, né. Eh, Bom, esse é um dos motivos, né. A hipergamia tá hiperinflacionada, então a impressão que a mulher tem sobre si mesma está acima do que ela realmente é. Né, digamos assim, uma mulher que seria uma nota 6/10, ela hoje ela acha que ela é uma 8, 9/10. Então a autopercepção dela é distorcida, né. Enquanto com os homens eu acho que acontece muito o contrário, às vezes o cara ele é um cara que seria considerado um bom partido, digamos assim, mas às vezes ele se vê abaixo disso muitas vezes, né. Até porque a maioria dos caras que são incels, eles são incels de Stacy, né. Se o cara também ele abaixar a régua o suficiente, a maioria dos caras consegue sair dessa situação, eu diria, né. A menos aqueles caras que não tem como abaixar mais, né, digamos assim. Eh, Tal, mas eu acho que muitos dos caras também, eles não aceitam qualquer mulher, em quesito aparência mesmo, não digo nem comportamento, porque comportamento hoje em dia é praticamente, it's over, né.
Então esse é um primeiro aspecto, né, a hipergamia feminina. Um outro aspecto, seria que uma parcela dos homens, ainda que pequena, despertaram, né. Somos nós que estamos aqui, que estamos seguindo a sigla, né, as ideias da sigla. Nesses caras desertaram do barco dos relacionamentos que tá afundando, né. Então existe uma parcela e vale lembrar que, eh, a porcentagem de mulheres é um pouco acima da de homens, né, porque temos uma taxa de mortalidade maior entre os homens. Então, não é que nascem mais mulheres, mas morrem mais homens. Então a gente tem mais mulheres na sociedade do que homens, tá. E aí quando uma parte deserta, isso faz um buraco maior ainda, né, porque já tá faltando, aí os caras saem fora, é um número considerável de faltantes aí pra parceiros, né, tá bom? Esse é um segundo aspecto. Um terceiro aspecto é que mesmo o cara que não é desperto, o blue pill ali, alguns já estão percebendo algumas coisas, né. Essas questões de lei, que tinha muito cara dormindo aí nos últimos 5 anos, alguns caras, mesmo blue pill, já começaram a se antenar em determinadas coisas, né. Então alguns caras já sabem, por exemplo, sobre questões de divórcio, alguns caras já sabem sobre questões, de pensão socioafetiva, tá. Embora ainda tenha um número gigantesco de betas aí assumindo, tá. Eu não acho que tá nem perto de a situação virar uma calamidade ainda, tá. Mas de fato elas sentem um pouco que o mercado tá mais difícil para elas, tá. Eh, um outro aspecto é que o comportamento feminino, ele não é adequado mais para relacionamentos. Então, por exemplo, muitos caras também blue pill, que não conhecem da lei muitas vezes, eles convivem com determinadas mulheres por um tempo e logo em seguida eles não suportam, eles não aguentam aquele relacionamento ali, né. Eh, pelo alto nível de toxicidade, falta de feminilidade das mulheres, mulher mandona com cara de sargento, né, são várias coisas, promíscuas pra caramba. Então, antigamente, tem até um vídeo aqui do Raccoon que fala isso. Os caras escolhiam mulheres pra casar. Depois os caras começaram a ver que não dava pra casar e escolher mulheres pra namorar, criar critérios pra namorada. Hoje, ao que parece, a geração Z, por exemplo, ela não quer nem namorar. Ela não considera nenhuma mulher da geração deles digna nem de namoro, tá. Eu diria, inclusive, que a trincheira do casual, ela já está se fechando, tá. Os homens agora, mesmo o casual ali, ele tá complicado, tá perigoso, né, tem muitos caras debandando nesse sentido também. Eh, então os caras hoje em dia não consideram que essas moças são dignas nem de um casual, pra vocês terem uma ideia, chegamos a esse ponto, né. Então os caras estão recuando para quais 2 trincheiras, né. Ou Volcel ou o GPzismo, né. E eu diria que o GPzismo ainda vai resistir um tempo. Por quê? Embora a gente tenha problemas também nesse sentido, né. Porque o GPzismo, primeiro, tem pessoas da alta patente, digamos assim, políticos, etcétera, que têm interesse em manter isso acessível, porque eles consomem esse produto, entre aspas. Eh, porque as mulheres também ganham com isso, né. A gente tá numa época em que muitas delas, aumentou muito o número, inclusive já fiz um vídeo aqui sobre isso, né, mostrando que aí entre 25 e 50% das mulheres em idade ativa estão nessa profissão, tá. Já fiz esse cálculo, vou colocar o vídeo para vocês aqui. Eh, e, eh, então elas também lucram com isso, né, e vocês sabem que quando elas estão levando vantagem não tem por que mexer, né, time que tá ganhando, então elas estão ganhando. Então isso também ainda vai durar um tempo. E porque é mais difícil você ter problemas nessa área, porque é um submundo, né. Então, por exemplo, se a mulher arrumar problema lá, o cafetão vai arrumar problema pra ela, tem uma série de outras um outro sistema que não é o sistema, digamos, do Estado que funciona por dentro por trás da coisa, né. Então é mais difícil o Estado ter acesso a esse tipo de coisa que opera por fora, né. Eu não tô dizendo que não vai acontecer, eu acho que vai ter um momento em que isso pode acontecer, né, uma guerra entre as mulheres mesmo, mais velhas e mais novas, ou seja, a balzacada que encalhou, que é um marido, que é um provedor, não conseguindo, porque os caras estão indo nas mais novas que estão no job, né, por exemplo.
Então vai ter uma racha entre elas aí dentro do próprio movimento delas, como a gente já tá vendo vários rachas dentro do movimento woke, né. É mulher trans versus cis, trans versus, gays raiz, enfim, tem várias rachas. Esse vai ser um racha que vai acontecer também, mulheres velhas com mulheres novas, né. Eh, mas não sei precisar ao certo onde isso vai acontecer, quando, né. Eh, enfim, isso é uma coisa que é possível acontecer, né. O problema é que se a gente retira essa última trincheira, o que sobra é o Volcel, né. Só que não tem como a sociedade inteira ser Volcel, porque aí vai haver uma extinção em massa, né. Então aí poderia ser um ponto de mudança, né, dessas trincheiras, né. Eh, então analisando essa situação das insols aí, a gente vê que, complementando um outro vídeo que eu fiz também, né, sobre o inverno feminino e o verão masculino, eh, a situação tá mais difícil para elas, né. Pode não parecer que quando a gente observa, por exemplo, essas moças de internet falando, são sempre moças destacadas, moças bonitas, né. Mas você tem que lembrar que no Brasil, boa parte da população não é bonita. Não é bonita, né, mesmo a feminina, né. Nos homens é pior, mas eu diria, mas na população feminina também não é assim, você não passa na rua e tem um monte de 10/10 desfilando ali, né. Talvez em locais bem específicos, né. Então, a situação hoje é essa, né. E como as leis estão se apertando, se arrochando ali para o lado masculino, a tendência é que isso piore, significativamente num curto espaço de tempo, beleza? Essa é uma análise sobre, essa reportagem que eu vi dos 50% atingindo o modo InSol aí. Eh, vamos torcer para que continue piorando pro lado delas, né. Afinal de contas, nós não temos culpa de nada, são elas que escolheram tudo isso, elas que resolvam os problemas. Valeu.